que quando você faz uma coisa que você não ama, você não faz direito. Você tem que fazer, tem que amar o que você faz. Sim. E recentemente, eu trouxe algumas pessoas aqui no podcast, algumas empreendedoras, e elas falaram algumas frases que me tocou, sabe? E uma delas falou assim, ó, falou... Eu falei, mas assim, por que você cobra tão caro no seu trabalho? Caro assim, né? Pode dizer, por que Sim. você valoriza tanto o seu trabalho? Eu falo, porque eu amo o que eu faço. Sim. E na minha cabeça, gente, quando eu amo o que eu faço, eu não cobro, eu quero fazer de graça, porque eu amo o que eu faço. Então não preciso cobrar, eu já faço porque eu amo. Sim. Ela falou, não, aí que você tem que cobrar mais valorizado, porque quanto mais você ama o seu trabalho, melhor você vai entregar. Mais caro tem que ser. Tem, é Mais verdade. valorizado tem que ser, porque você ama o que você faz. Sim. E isso virou uma chave na minha cabeça, vocês não têm noção. Porque pra mim era assim, pô, eu amo fazer o que eu faço, então eu vou fazer de graça. Eu já amo mesmo, já faria. É um serviço que eu já faria de graça. Então, Sim. por que eu vou cobrar? Mas tudo tem um suporte. Olha aqui. Sempre tem alguma coisa atrás, né? Que Tem a gasto. gente tem gasto, tem tudo, Uhum. né? E tudo que a gente faz, a gente não compra, exemplo, produto de segunda linha. Porque se eu quero... É como se eu estivesse fazendo para mim mesmo. Se eu quero receber um serviço legal, eu tenho que oferecer isso. Então, tudo pra gente gera um valor, né? E somando o que a gente gosta de fazer, eu acho que vai arrebentar, sim. Vai tudo dar certo. E pra vocês hoje, como que vocês valorizam esse trabalho de vocês? Pensando nessa questão do o quanto vocês gostam de fazer e quanto vocês entregam. Na questão de cobrar mesmo. Tipo, não precisa falar valores, tá? Sim. Claro, mas assim, como que vocês fazem pra se posicionar como essa empresa que valoriza? Tipo, pô, meu serviço não é barato, mas é um serviço de qualidade. Sim. Como que foi pra vocês se posicionarem? Porque quando a gente começa a trabalhar, principalmente a gente que vem do CLT, você tem, não vou cobrar 300 Sim. reais num serviço de 2 horas. Porque eu ganhava 50 reais pra trabalhar o dia inteiro. Né? Então, tipo, você tem meio que receio de colocar preço, colocar valor no seu trabalho. Como foi pra vocês essa questão de se posicionar nesse sentido? Pra mim foi o mais difícil, eu acho. Por quê? Porque como eu era acostumado, acho que eu ganhava, acho que era R$ 47 por hora ou pelo dia, eu acho que era um pouquinho mais difícil. Que a gente, como CLT, a gente sempre teve aquele Limitado. valor, aqui tá entrando. Então, assim, eu cobro assim o preço correto pelo valor que eu gero. Porque, exemplo, eu não estou levando qualquer coisa para casa do cliente. Eu não estou levando qualquer produto, a mão de obra. Eu acho que essa parte, para mim, foi muito difícil. De colocar valor. De colocar valor. Mas aí entrou o quê? Ela. Sim, mas também foi difícil, porque eu trabalhava com uma linha infantil que era bem baratinha. Eu acho que é uma coisa muito psicológica, escassez, né? Escassez. Porque assim, como se a gente visse o bolso do cliente como nosso bolso. Exemplo, se eu não tenho condição hoje, meu cliente também não tem. Então, automaticamente, eu estava tirando o valor do que a gente fazia pelo meu bolso e passando para o cliente. Eu falo, não, ele não vai ter coragem de pagar R$ 250 numa higienização. É que no meu subconsciente eu não pagaria. Eu não pagaria. Exatamente. Então, automaticamente, então eu comecei a me aprofundar nesse sentido. Então, hoje eu me especializo em vendas e pós-venda e atendimento. Por quê? É uma coisa humana, é uma escassez da mente, porque eu não recebia e a gente acha que as pessoas também não vai ter. Ao contrário, as pessoas, elas... Pagariam até mais. Pagariam Sim. até mais, porque elas identificam aquilo que a gente não consegue identificar. Porque a gente foca nessa escassez e acaba deixando as nossas qualidades de lado. Então, hoje eu me especializo, eu estudo vendas, pós-vendas e atendimento ao cliente, porque a chave do nosso negócio está aqui. Eu preciso ter essa estrutura para poder expandir. Então, quando eu dou valor, a gente, lógico, tem uma tabela de valores por região, mas a gente não tem mais aquela dificuldade. Exemplo, nossa, pelo sofá, é um exemplo. A pessoa manda um sofá pra gente, poxa, é um sofá humilde, um sofá simples, não vou cobrar caro, não. Quem disse que o cliente tá com aquele sofá que ele não tem condições? Se ele solicitou é porque ele quer o serviço, independente do nível do estado do sofá. Então, a gente, né, pelo atendimento mesmo, eu já conheço o perfil do cliente, mas é uma base. Hoje a gente também tem segurança, se o cliente não fechou,
ele não deixa de ser nosso cliente. Ele tá ali na minha lista de transmissão, ele tá ali nos meus contatos. Então, eu tô gerando nele um desejo. Eu tô despertando nele um desejo de adquirir aquilo que a gente faz. Isso pode ser no pequeno, médio e longo prazo. Então, é uma forma que a gente trabalha. Lógico, a gente tem que ter paciência, porque tem cliente que some, desaparece. Eu falo, aí antigamente a gente ficava desesperado. Hoje eu falo assim, calma, ele tá aqui com a gente. Tá na nossa base. O medo de não entrar o Exatamente. O medo de não entrar o dinheiro. E fora que no começo, quando você tem esse medo assim, que parece cliente. Tem cliente que quer dar o preço no seu trabalho. Sim, vários. Vários clientes. Tipo assim, um serviço que geralmente você cobrava uns 350, 250, ele quer fechar por R$50. Sim. E acha que em meia hora a gente faz o serviço. Que ele acha que é muito rápido. Então, a gente foi adquirindo experiência com nossos próprios clientes sobre isso, de valor, de o que está entrando, o que está saindo. Eu deixei mais para a parte dela, mas nisso a gente foi criando mais experiência através dos clientes mesmo. E fora que ela faz uma pancada de curso sobre isso. Sim. Isso daí tem me ajudado bastante. Enquanto eu vou focando numa área, numa especialidade, ela está em outro. Mas eu passo as minhas experiências para ela e ela passa para mim. Porque eu tô na rua, como o nosso carro já está com logo, o meu número está primeiro, meu número de celular. E tem cliente que já fala comigo já. Então, se ela não me passar algumas coisas, já fica porque vendas para mim é muito difícil entrar um pouquinho na cabeça, mas graças a Deus tem ela, mas a gente tem feito isso. Então, assim, quando o cliente some, a gente antigamente ficava preocupado. Poxa, será que ele não gostou nada? Daqui a um pouco, recentemente, a gente teve essa experiência e falou, poxa, amor, o que será que aconteceu? Porque eu tenho pós-venda, né? Depois de higienizar, eu entro em contato, pergunto se secou certinho, qual foi a experiência dele. Enfim, eu quero saber a experiência do cliente. Eu mandei para essa cliente, ela sumiu. Eu falei para ele, olha, acho que aconteceu alguma coisa, não foi legal, tal. Depois de um tempo, ela falou assim, olha, Rafa, eu me mudei e eu tô te indicando para uma cliente. E é uma cliente, assim, bem nível... É um nível alto, né? Dos que a gente tem. Então, assim, a gente aprendeu que a pessoa não precisa estar ali o tempo todo olhando, a pessoa não precisa estar ali o tempo todo vendo o que a gente está fazendo. Uma única experiência que ela tenha com a gente, ela nunca mais vai esquecer o que a gente fez por ela. Sim. Caraca, mano. Isso é uma baita de uma virada de chave, velho. Exatamente. Nossa, mano. Sim. Se a pessoa que estiver assistindo esse podcast